Boa noite, pessoal. Aqui é do canal Sobrenatural Verídicos. Eu sou a Eliane e vou contar para vocês alguns relatos sobrenaturais. Se vocês quiserem escrever e-mails para mim, vocês mandam o e-mail para elianefreire480@gmail.com. Estamos começando esse canal hoje, então eu espero que vocês gostem dos relatos que vai ser contado. Espero que todos se inscrevam no canal, deixem o seu like para que possamos contribuir com a subida do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Eu tinha em torno de 5 anos quando o meu irmão faleceu. Ele tinha 19 anos e infelizmente ele morreu afogado na praia de Santos. Foi uma coisa muito triste para a gente da família. A minha irmã tinha se casado fazia poucos dias, acho que tinha uma semana. Ela estava em lua de mel no Rio de Janeiro. Meu pai tinha ido embora de casa. Então, só restou eu e minha mãe. Após o falecimento dele, eu comecei a ir para a escola e tudo. Minha mãe trabalhava fora. E só morava eu e minha mãe. E nessa, um dia, na escola, eu estava já com 7 anos, 7 anos e meio. Aí houve uns amigos da escola, umas amiguinhas lá, falando que... Ai, pessoal, você sabe que quando morre alguém, a gente tinha que acender vela e pôr um copo d'água para a pessoa? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o que eu fiz, pessoal? Chegou em casa de noite, lá vai eu fazer isso. Coloquei uma vela no quintal, num pires, né? Acendi e coloquei um copo d'água. E deixei lá no meu quintal. Porque falaram que não prestava acender vela dentro de casa, então tinha que ser no quintal. Aí eu falei, tá bom. E eu ofereci para a alma do meu irmão aquela vela e aquele copo d'água. E depois disso eu fui dormir com a minha mãe. Quando nós deitamos na cama, minha mãe logo em seguida pegou no sono. Escutei ela roncando, roncando. Eu falei, minha mãe já pegou no sono. Aí eu fiquei acordada, porque eu não estava conseguindo dormir. E nós dormíamos juntos numa cama de casal, né? Então eu dormia sempre grudada com a minha mãe. Aí foi quando eu escutei alguém abrindo nosso portão. O nosso portão tinha um trinquinho, que ele era feito de ferro, assim, sabe? E tinha um prego. Então aquele trinquinho, ele caía no prego e fazia um barulho, né? Danado. E eu escutei abrindo aquele portão. Aí eu escutei passo. E era passo de sapato, parecia sapato social de homem mesmo. Não era pisada de mulher, era de homem. Aí eu pensei que era um inquilino que morava no mesmo quintal que nós, chegando. Aí eu não dei importância, só que eu percebi que aquele passos não foi pro lado da onde era a casa do rapaz, e sim desceu pro lado que era a nossa casa. E veio andando, andando, aquele passo, e chegou para perto eu tinha acendido a vela e água, próximo à janela do quarto. E aquele espaço foi indo, passou da minha janela e deu a impressão que foi até onde estava aquela vela e a água. E em seguida veio para minha janela o passo e bateu 3 vezes na minha janela. Tof, tof, tof. Aí eu fiquei assim, né? Falei, quem será uma hora dessa, né? Que já devia ser em torno de 00:30, 1h da manhã. Aí eu fiquei quietinha, não falei nada. Aí o passo foi andando assim de novo, foi até a porta, parece, da minha casa. Depois voltava para a janela de volta.
e batia 3 vezes novamente na janela do quarto. Aí eu falei, não, tem alguém aí, né? Aí eu comecei a cutucar minha mãe, assim, como ela estava do meu lado, eu comecei, né, no escurão mesmo, assim, eu comecei a cutucar ela para ela acordar. E minha mãe acordou e falou, o que é? Aí eu falei, mãe, tem alguém aí batendo na janela e andando no quintal. E aí ela ficou em silêncio, escutando. Aí daqui a pouco foi o passo para lá, depois voltou o passo para cá e bateu 3 vezes de novo na janela. Aí minha mãe perguntou, quem é? E ninguém respondeu nada, pessoal. Aí minha mãe falou, meu, tem algum engraçadinho aí fora. Aí ela falou, eu vou levantar bem devagar para não fazer barulho, né? Para não espantar a pessoa. Vou no escuro. Eu vou pegar no fragante quem é o engraçadinho que tá aí no quintal. E foi o que ela fez. Ela não acendeu luz nenhuma. Levantamos no escuro. Fomos andando bem devagarzinho. Eu fui atrás da minha mãe, assim, sabe? Ela na frente, eu atrás, grudada na roupa dela. Ela abriu a porta bem devagarzinho, para não fazer barulho também. Aí quando ela puxou a maçaneta, a gente só viu o trinquinho do portão se trancando. Ele estava se trancando, ele estava caindo naquele prego, sabe? Mas não tinha ninguém. Aí minha mãe correu até o portãozinho, abriu o portãozinho e saiu correndo para a viela, porque nós morávamos numa viela. Olhou de um lado, olhou do outro da viela, não tinha ninguém. Correu na rua principal também para olhar, também não tinha ninguém. Ninguém. Silêncio total, não tinha barulho, não tinha cachorro latindo, não tinha nada. Porque na vizinhança ali tinha muitas casas que tinha cachorro. Nós não tinha cachorro, mas tinha muitas casas que tinha. Não tinha um latido de cachorro. Era um silêncio assim absoluto. Entendeu? Aí minha mãe falou, oxe, mas deve ser o Zé. O Zé era quem? Era um vizinho da gente, que ele tinha umas brincadeiras, sabe? Então minha mãe falou, só pode ter sido o Zé que fez e saiu correndo para casa dele. Ele morava, tipo, na viela, mas 3, 4 casas após a nossa. Só que eu fiquei pensando, não ia dar tempo dele sair lá, né, do nosso portãozinho, correr até a casa dele, que era a quarta casa, e entrar e sair nós ver. Porque nós fomos muito rápido para chegar no portãozinho. O portãozinho era muito perto da porta. Então ficou uma coisa assim, né? Mas tudo bem. Aí eu entrei. Aí eu corri e fui lá. Eu fui até a vela para olhar e até a água. Gente, eu juro por Deus, não tinha mais vela nenhuma. Não fica aquela cera quando você acende uma vela que ela vai até o final? Fica a cera, né, no pires. Não tinha aquela cera no pires, mas... E a água do copo não tinha mais também. O copo estava lá, mas a água não. Aí eu falei, putz, se foi alguém, essa pessoa jogou a água fora. Aí o que eu fiz? Eu olhei pro chão para ver se tinha, né, água assim, perto dali. Eu não tinha nada de água no chão. O chão estava seco, não tinha água para lado nenhum do quintal. Aí eu, né, fiquei quietinha assim, não falei nada para minha mãe e fui pro quarto dormir com a minha mãe. Dormimos, tal. Aí quando foi de manhã, o Zé foi lá em casa. E minha mãe falou para ele, ô Zé, foi você que essa madrugada fez isso, isso, isso? Ele falou, eu? Não, dona Maria, não fiz isso não. Ontem eu era o quê? Era 11 horas, 11 e meia, eu já estava dormindo, ele falou. Nem saí pra rua ontem. Aí minha mãe falou para ele, porque essa noite aconteceu isso, 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 isso. Mas eu saí para fora e tudo, olhei a rua, olhei a viela, olhei tudo quanto é lugar e não tinha ninguém. Ele falou, bom, eu não fui, eu juro por Deus que eu não fui. Ele falou. Então, pessoal, até hoje, entendeu? Eu não sei o que aconteceu. Na minha mentalidade, após eu ter crescido e entendido sobre espiritualidade, eu, né, acho que foi realmente meu irmão que veio apenas para agradecer a vela e a água. Só que ele ficou batendo na porta, na janela, né, do quarto ali. E ele bateu umas 3 vezes ou 4 vezes, então quer dizer, persistiu. Porque talvez ele queria que minha mãe acordasse para também escutar, né?
Não sei. Então, na minha mentalidade hoje, eu penso isso, que ele veio para agradecer. Entendeu? Não foi para assustar, não foi para nada. Foi agradecimento batendo na janela. E foi isso aí, pessoal. Temos muito mais relatos, mas esses outros relatos vou contar em outros dias. Amanhã nós voltaremos em torno de umas 8 horas da noite. Nós estaremos contando aqui ao vivo mais uma história assustadora para vocês. E não se esqueça, escreva para eliane.freire480@gmail.com. Mande sua história, que eu terei o maior prazer em contar a história de vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e tenha todos uma boa noite.